lançamento do Círculo de Leitura, um lançamento muito aguardado pelo pessoal da Quadrante e tenho certeza que pelos leitores também, porque o Viktor Frankl é um autor queridíssimo da casa, dos leitores da Quadrante e até dos leitores que não são leitores tradicionais da editora, porque vocês sabem, o Viktor Frankl é uma daquelas personalidades do século XX que vão entrar para a história e daqui a séculos a gente vai continuar falando sobre ele, porque é uma daquelas personalidades heróicas, né, fortes, que entenderam na pior das circunstâncias o sentido da vida e a necessidade que o homem tem de ter esse sentido da vida como ponto de mira e de que maneira a gente descobre o sentido da nossa vida. Vocês sabem, o Viktor Frankl esteve no campo de concentração, né, na época do nazismo, na Áustria, e viu ali o que há de pior e mais vil e mais baixo na humanidade. Viu pessoas morrerem de maneira cruel, viu a crueldade das pessoas que perpetravam aquele tipo de violência, perdeu esposa, perdeu familiares, como via pessoas também que nutriam lá no campo de concentração a esperança de encontrar os entes queridos quando saíssem, percebeu como essa esperança era estilhaçada e ainda assim ele conseguiu descobrir nessa situação e conseguiu ver também outras pessoas descobrindo o sentido da vida no meio desse sofrimento que, sinceramente, a gente não é capaz de imaginar, né, dos regimes totalitários. E aí o Viktor Frankl se tornou conhecido por isso, né, Em Busca de Sentido, o livro em que ele conta essa experiência do campo de concentração, é um dos grandes clássicos do século XX, é uma obra inescapável, mas curiosamente as pessoas não tentam olhar para o Viktor Frankl, para a biografia dele, né, para depois desse período. Porque pensem bem, um homem sobrevive ao campo de concentração e aí se depara com uma sociedade que foi cúmplice, alguns se arrependiam, mas tinha que lidar com a morte, né, essa sensação da morte, lidar com a necessidade de perdão, porque era uma sociedade arrasada, completamente dividida entre si, né, e tinha que lidar com sentimentos mais contraditórios, né, você sobrevive a uma atrocidade e agora? Né? Esse livro que a gente está trazendo, chegará o dia em que serás livre, reúne textos, cartas, discursos inéditos do Viktor Frankl. Até agora jamais tinha sido publicado, teve essa edição na Alemanha. A nossa edição é a primeira edição fora da Alemanha, a primeira tradução desses textos inéditos do Viktor Frankl, e a gente consegue, por meio desses textos, dessas conferências, né, perceber um lado bastante íntimo, né? Ele falava para pessoas de carne e osso, não estava falando para um papel em branco ali. Então ele se abria e ele conseguia tratar de temas por meio, tendo essa experiência. Ele passou por 4 campos de concentração, né? Tendo essa experiência como pano de fundo, ver uma visão do Viktor Frankl anos depois dessa tristeza toda, né? E olhando para trás, ele falando com pessoas que tiveram também essa experiência e pessoas que não tiveram, e a gente consegue ter uma dimensão da obra e da vida desse homem que os livros não conseguem dar, né? Uma visão um pouco mais íntima, muitas vezes muito informal, estamos falando de cartas às vezes que ele mandava para pessoas com quem tinha intimidade. Então esse livro vem preencher uma lacuna da obra do Viktor Frankl, que é muito querido, da biografia dele e também da interpretação dessa relação do homem com a morte, com o perdão, com a vingança, com a necessidade de tocar a vida em frente depois de grandes sofrimentos. É um livro que dá muitas lições para a gente também e complementa a bibliografia do Viktor Frankl de maneira única.